Capítulo 1092. Bernadette usava uma blusa no estilo de Intis e estava sentada em silêncio. Seu cabelo castanho estava naturalmente caído sobre os ombros e suas sobrancelhas retas estavam perfeitamente espalhadas. Na verdade, ela tinha a aura de uma profissional da terra, que ocupava uma posição elevada há muito tempo. O senso estético do imperador ainda tem bastante influência sobre a rainha misteriosa. No entanto, é limitado pelo ambiente ao seu redor e não pode ser totalmente manifestado. Klein tirou o chapéu e pressionou-o contra o peito. Ele curvou-se ligeiramente antes de puxar casualmente uma cadeira e sentar-se. Com um movimento de seus olhos azuis que lembravam o mar azul profundo, a voz suave e calma de Bernadette soou. "Por que você me contatou com tanta urgência desta vez? Você não é um clarividente? Você não recebeu uma sugestão de revelação?" Klein subconscientemente respondeu em sua mente antes de sentir que estava sendo muito arrogante. Este deveria ser o efeito colateral da interação com o espírito maligno do Anjo Vermelho por muito tempo. Com o nível dele, isso afetaria naturalmente as pessoas ao redor dele. Se ele estivesse disposto, esse efeito definitivamente se transformaria em uma forma de corrupção. Klein rapidamente fez uma autoanálise e fez um julgamento. Ele ponderou por um momento antes de perguntar: "Você alcançou o que queria em Backlund?" Bernadette balançou a cabeça lentamente. "Não. Você pode até dizer que eu falhei." Oh! Klein usou um tom para expressar sua surpresa e perplexidade. Bernadette olhou para ele e disse sem pressa: "Há um nome estranho para a poção da sequência 2 do caminho do espreitador de mistérios. É chamada de sábio. Para avançar para este nível, é preciso evitar um desastre que envolva um nível de poder mais elevado." Sábio. Então é daí que vem o sábio de sábio oculto. Klein foi momentaneamente esclarecido. Quando estava prestes a perguntar, ele ouviu a rainha misteriosa continuar: "Eu antecipei essa oportunidade em Backlund, então vim aqui com alguns anos de antecedência para fazer os preparativos. Recentemente, estive esperando por isso há muito tempo. Infelizmente previ que isso aconteceria no segundo semestre deste ano. No ano passado, não estive em Backlund no final do ano, por isso não consegui impedir a grande poluição. E nesta guerra, tentei o meu melhor para fazer e conseguir algo. Mas, para minha surpresa, Fezak atacou diretamente Backlund com um ataque aéreo, e o desastre finalmente eclodiu. É por isso que você disse que falhou." Klein assentiu indiscernivelmente e disse com um suspiro: "Eu também não esperava que aqueles que começariam a guerra fossem os Fezacianos." Enquanto falava, ele suspirou interiormente. A dificuldade do ritual de avanço da rainha misteriosa foi controversa. Tudo dependia da sorte. Era preciso saber que antes de se tornar um semideus, Klein já havia impedido a descida do verdadeiro Criador. Ele salvou Tingen e Backlund, feitos que definitivamente poderiam satisfazer os requisitos rituais para se tornar um sábio. Mas, em circunstâncias normais, não ocorreram tantos desastres como esses e não eram coisas que pudessem ser facilmente interrompidas. Assim como a situação atual, o irmão de Amon planejou por 1 a 2 mil anos. Mesmo que algo desse errado com o rei George III, a guerra iria estourar como ele esperava. Isso ocorreu porque a causa raiz, a singularidade da morte, não havia sido resolvida. Isso o fez suspeitar que a vida do Sr. Azik no continente norte sempre esteve sob o arranjo do irmão de Amon. Se não, como é que ele, que tinha perdido a memória, escapou da vista das várias igrejas principais sem uma máscara que mudava de forma? Mais importante ainda, não se sabia por que Azik usou seu nome verdadeiro nesta vida. E isso não era algo de que ninguém suspeitasse, nem suscitou quaisquer investigações.
Tudo isso faz parte do seu plano? Irmão de Amon. Ao pensar nisso, Klein sentiu um certo trauma, resultado de transtorno de estresse pós-traumático. Seu corpo quase tremeu. Ele silenciosamente respirou fundo e olhou para a rainha misteriosa e acrescentou: esta guerra envolve o Filho do Criador, Rei dos Anjos, e as verdadeiras divindades. Não é algo que você possa parar. Com o conhecimento e experiência de Bernadette, ela ainda teve algumas mudanças em sua expressão facial ao ouvir a frase. Ela repetiu algumas palavras-chave em voz baixa. O Filho do Criador, Rei dos Anjos, divindades. Ela não ficou muito surpresa com isso, como se já tivesse feito uma previsão. No entanto, mesmo sendo uma clarividente, ela não foi capaz de se intrometer no roteiro composto pelo irmão de Amon. Depois de repetir novamente, Bernadette ficou em silêncio por 2 ou 3 segundos antes de suspirar para si mesma. Então esse é o motivo. Klein ajustou sua postura e raciocinou. Na verdade, para você, esta guerra também é uma oportunidade. Em seguida, haverá muitos desastres, incluindo o conflito de poderes no nível dos anjos. Eu acredito que você deveria pelo menos estar no controle de um artefato selado de grau 0. Você pode impedir que certos assuntos aconteçam no momento crítico. Claro, você tem que escolher um bom momento e método. Bernadette assentiu gentilmente e concordou com o que ele disse. Ela também reconheceu tacitamente que possuía pelo menos um artefato selado de grau 0. Claro, como filha do protagonista da era anterior, como a criança que o imperador Roselle mais adorava, seria inacreditável se seu pai não deixasse para ela 1 ou 2 artefatos selados de grau 0. O mais importante era que Bernadette já estava preparando o ritual necessário para avançar para sábio. Isso significava que ela definitivamente tinha a característica de Beyonder da sequência 2 correspondente em suas mãos. Até certo ponto, era equivalente a um artefato selado de grau 0. Depois de concordar tacitamente, a voz gentil, mas sem emoção, da rainha misteriosa Bernadette mudou ligeiramente. No entanto, ainda não gosto da guerra, embora ela me dê uma chance. Uma vez eu o odiei e não conseguia entendê-lo. É por isso que não o chamei de pai por muitos anos. É porque ele fez muitas coisas contra a tendência da época e feriu inocentes. Eu não podia aceitar que meu heróico pai se transformasse em um tirano maluco. E agora, através das respostas da entidade por trás de você e de minhas próprias investigações, eu entendo de alguma forma a situação dele. Eu entendo que ele estava sofrendo de desespero, dor e solidão. Eu o entendo como uma pessoa que está se afogando, lutando apenas por instinto. Quando Klein ouviu isso, suspirou e sentiu suas emoções em tumulto. Neste mundo, as únicas pessoas que entenderam Huang Tao, Roselle e Gustave, eram provavelmente as 2 pessoas sentadas aqui. É claro que esse sentimento não o impediu de sentir que a condição da rainha misteriosa Bernadette era um pouco diferente hoje. Nas últimas vezes em que se encontraram, a filha deste rei nunca havia falado tanto, nem abriu o coração tão diretamente. No máximo, cantava uma música, expressando sutilmente sua tristeza. Depois de pensar um pouco, Klein fingiu não notar e perguntou: quando ele começou a mudar? Você acha que houve algum aviso prévio ou algo que vale a pena prestar atenção? Os profundos olhos azuis da rainha misteriosa Bernadette moveram-se ligeiramente, como se ela tivesse mergulhado em seu tesouro de memórias. Depois de um tempo, ela disse lentamente: não faz muito tempo, ele me disse com orgulho: você não quis sempre saber o que cerca nossa Lua e outros planetas. No futuro, a nossa viagem poderá ser em direção ao Mar de Estrelas. O Mar de Estrelas. O que há na Lua e em outros planetas. Enquanto Klein ponderava sobre as palavras da rainha misteriosa,
De repente ele se lembrou de uma palavra-chave e algo assim. A palavra-chave era cosmos. Esse assunto era. Certa vez, o Sr. Porta disse ao imperador Roselle que, assim que tivesse a habilidade, poderia dar uma olhada na Lua. Isso resolveria muitas de suas dúvidas. O imperador finalmente foi. Aquela página do diário escrita histericamente foi escrita após essa tentativa de exploração? Ele inconscientemente mudou sua personalidade, tornando-se extremo? Klein relembrou o conteúdo correspondente. Sob o olhar da rainha misteriosa Bernadette, ele deliberou e disse: no seu nível, você deveria mais ou menos saber que há corrupção vindo do cosmos. Bernadette assentiu e não deu continuidade ao assunto. Era como se ela soubesse que German Sparrow também não tinha certeza. Ela sabia que apenas um semideus sob nível de anjo 1 poderia detectar e resistir à corrupção. Depois de mais de 10 segundos de silêncio, o assunto foi direcionado ao motivo de Klein estar aqui. Uma das razões para esta guerra é porque o rei de Loen, George III, descobriu os 9 mausoléus secretos deixados pelo Imperador de Sangue, fazendo isso com a intenção de mudar para o caminho do Imperador das Trevas e se tornar um sequência zero. Como tal, ele aboliu a lei dos grãos. Klein não se importava se a rainha misteriosa soubesse alguma coisa sobre esses assuntos. Ele seguiu seu próprio ritmo e contou tudo a ela sem perder nenhum assunto importante. Finalmente, ele disse: o Imperador das Trevas tem a capacidade de reviver, mas assim que um novo Imperador das Trevas aparecer, a entidade original perecerá completamente. A entidade original aqui se referia ao Imperador Roselle, que poderia ter tido sucesso antes de ser assassinado. Às vezes, Klein até suspeitava que Roselle havia intencionalmente dado uma chance aos outros, o que resultou na sua morte no local. Dessa forma, quando ele revivesse do mundo astral e recuperasse sua singularidade e absorvesse as 3 características da sequência 1, ele não absorveria mais as características do mestre do conhecimento, do sábio arcano e das características de outro caminho. Ele poderia tornar-se puro, portanto, livre da loucura. Esta era uma forma de sobreviver à morte, mas o pré-requisito era que o ritual de Roselle tivesse sido bem-sucedido. Ele morreu durante ou após o ritual, e não antes do ritual. A rainha misteriosa Bernadette absorveu tudo antes de dizer lentamente: você quer impedir George III? Sim, Klein assentiu francamente. Por quê? Bernadette pressionou em tom imperturbável. Os cantos da boca de Klein se curvaram enquanto ele sorria. Algumas razões ridículas que não valem a pena mencionar. O olhar de Bernadette pousou em seu rosto por um momento antes de ela dizer: já chega. Também estou fazendo essas coisas por algo que tem poucas chances, algo que é quase impossível de acontecer. Podemos cooperar para deter George III. Somos todos pessoas ridículas. Klein suspirou e disse: vou lhe dar o método para invocar minha mensageira. Tudo bem. Bernadette estendeu a mão direita e bateu levemente na mesa. A caneta tinteiro que foi originalmente colocada diagonalmente na frente dela saltou de repente, como se fosse segurada por um elfo invisível antes de escrever fluidamente no papel. Este é o método necessário para convocar meu mensageiro, disse Bernadette calmamente. Nota: 1. Sequência 3. Ponto.